Oi, gente, sou eu, Emanuele Maia, contando histórias. E eu quero conversar com vocês hoje com base nesse livro aqui, ó, que eu estou lendo, do pastor Cash Luna. Não é por vista, e sim por fé. O tema é: não menospreze o seu caminho. Isso mesmo. Com base na história do rei Davi, que a gente encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, e diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens, que foi chamado os 400 valentes de Davi. Davi, ele tinha uma promessa de Deus de que ele seria rei de Israel. Mas em meio àquela situação, ele vivia fugindo do rei Saul. E aqui a Bíblia conta que Saul ele teve tanta inveja de Davi, tanta raiva, porque Davi em nenhum momento tentou usurpar o reino, o trono de Saul. Mas só o fato de Saul, que estava vendo que a fama de Davi estava crescendo, que ele estava sendo muito bem quisto e que havia a mão do Senhor na vida de Davi, isso despertou muita inveja em Saul. E Davi se via agora fugitivo, tendo que viver em outras nações, porque ele não poderia mais viver em seu próprio país, porque o rei queria matá-lo a todo custo, a ponto de Davi ter que se refugiar numa caverna, uns chamam de cova. Chegando lá, tinha um monte de gente que já era também fugitivo, endividado, gente que tinha cometido algum tipo de crime, que estava desgostoso com a vida. Certamente pessoas que não tinham o que comer, viviam sujo, barbudo. Enfim, não era esse o trono que Davi esperava. Para quem estava com a promessa de que seria o rei de Israel, está se vendo como rei de uma caverna, mas Davi não menosprezou o seu caminho. Ele sabia qual era o seu destino, ele confiava nas promessas que Deus tinha reservado para ele. E a gente vê que ele aqui, ele está liderando aquele bando. Quer dizer, ele está no meio de uma caverna, numa cova, onde ele poderia estar simplesmente só reclamando. Que Deus é esse que me faz uma promessa que eu vou ser rei? E que reinado é esse que eu estou agora como fugitivo? E aquilo era só o processo. Aquilo não era o fim. A gente não pode deixar com que as etapas da nossa vida sejam o fim. Porque Deus tem a certeza, Deus tem o final perfeito para nossas vidas. E o outro exemplo que a gente vê, que a gente não deve menosprezar o nosso caminho, é o exemplo de Jesus. Eu não estou mais falando de um reino terreno, estou falando de um rei celestial. Jesus teve como premissa vir para o mundo para salvar os seres humanos. Jesus sabia que ele era o rei celestial. Ele tinha como promessa, ele tinha como herança o reino de Deus e todas as nações, se ele pedisse a Deus. Mas ele não questionou o caminho que ele teve que traçar. Porque veja, meus irmãos, Jesus nasceu numa manjedoura, numa estrebaria. Hoje, quem imagina, a gente procura o melhor hospital para trazer o nosso filho. Não era porque queria mostrar que Jesus era humilde e fez ele nascer numa estrebaria. Não, apenas não tinha vaga e Deus não fez imposição nenhuma para que meu filho vai nascer, nem muito menos Maria, uma mulher muito sábia, colocou como imposição: eu estou grávida do Filho de Deus e ele tem que nascer na sua casa. Não, se não tinha vaga, não tinha vaga.
mas ela aproveitou aquele momento para se agarrar à promessa. Ela tinha a promessa que ia nascer o Filho de Deus, que seria o Salvador. Então ela fez o quê? Se é para nascer aqui, vai nascer aqui, importante é que ele nasça. E Jesus, ele passou por muitas coisas para que ele fosse o nosso líder maior, o nosso rei. Ele sofreu, foi uma experiência muito dolorosa, mas ele sabia que aquilo era o processo, que ali não era o fim de tudo, que aquilo que ela estava passando era o processo. Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado. Ele poderia ter motivos suficientes para reclamar, dizer, que reinado é esse? Eu vim como filho de Deus, vim para a terra para sofrer. Jesus não reclamou. O inimigo queria colocar o inimigo queria colocar amargura no coração de Jesus. E Jesus não teve raiz de amargura. Jesus, ele nos ensinou com seu exemplo de que ele não menosprezou o seu caminho, porque ele sabia que Deus já tinha escrito seu destino. Que Deus já tinha preparado um caminho glorioso para ele, embora tivesse algumas circunstâncias difíceis, mas que o final desejado era o certo, superar o repúdio e a dor. Naquele momento que Jesus estava sendo crucificado, quão difícil não deve ter sido, hein? Ver todas aquelas pessoas que ele passou tanto tempo ajudando. Muitos não podiam fazer nada, muitos estavam ali só acompanhando, mas não tinham força para poder tirar ele daquela situação. Mas Jesus venceu tudo isso. Ele venceu a dor, ele venceu a tristeza, a decepção, e ele venceu. Quando passar por épocas difíceis, pense com fé. Este não é o meu destino, é só o caminho, e resistirei, porque meu Pai tem planos grandes para mim. Este não é o meu destino. Este é só um processo, é só o caminho. Eu termino por aqui, mas essa história, eu quero agradecer a todos vocês. Eu faço votos de que Deus abençoe profundamente a vida de vocês. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Tchau! Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Abençoe outras vidas. Tchau!